Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar e em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra na Carta aos Hebreus, capítulo 5, versículos 12 a 14, que diz: Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes, novamente, necessidade de alguém que vos ensine, de novo, quais os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Ao meditar sobre esses versículos, o Senhor me levou a refletir sobre o crescimento espiritual, que é o processo pelo qual nos tornamos mais e mais como Jesus, mais parecidos com Ele. Quando colocamos a nossa fé em Jesus, o Espírito Santo inicia o processo a fim de que nos tornemos mais parecidos com Jesus, fazendo com que tornemos a sua forma, ou melhor, que tomemos a sua forma e nos tornemos a sua imagem. Quando ocorre a transformação da salvação, começa o crescimento espiritual. O Santo Espírito vem habitar em nós, como vemos descrito no Evangelho segundo João, capítulo 14, versículos 16 e 17, que diz: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, não o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Somos novas criaturas em Cristo e a velha natureza é substituída por uma nova. O crescimento espiritual é um processo que ocorre durante toda a vida, conforme estudamos e aplicamos a palavra de Deus. Conforme buscamos o crescimento espiritual, podemos orar a Deus, pedindo a Ele por sabedoria nas áreas onde Ele deseja que nós cresçamos espiritualmente. Com a ajuda do Espírito Santo, podemos vencer o pecado e firmemente nos tornarmos mais próximos do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. A palavra crescer é usada em diferentes contextos, como financeiramente, relacionamentos, carreira profissional, fisicamente, emocionalmente, intelectualmente, espiritualmente e assim por diante. Infelizmente, as nossas igrejas brasileiras estão repletas de pessoas que já se converteram faz muito tempo e ainda são meninos e meninas na fé. É frustrante ver pessoas que nasceram de novo com muitas lutas, muitos processos e agora vivem como verdadeiros bebês na palavra, inseguros ou inseguras a tempo todo, deixando que os ventos de doutrinas a levem de um lado para o outro, completamente perdidas em seus valores morais, inclusive julgando o ensino da palavra. Assim como uma semente precisa da terra, da água, do adubo e do cuidado para nascer, crescer e frutificar, também é a nossa vida. Precisamos o tempo todo buscar a comunhão, jamais o isolamento, a palavra de Deus e o seu entendimento correto. Não ser o dono da verdade, pois somos aprendizes o tempo todo. Buscar o seu pastor, evangelista, missionário, membro, líder do corpo de Cristo quando surgirem as dúvidas e não somente depois que já fez a burrada. Esse crescimento espiritual deve ser natural para todo cristão, porém, não é o que ocorre normalmente nas igrejas. É triste dizer, mas muitos não querem crescer realmente, pois a vida ao lado de Cristo requer responsabilidades e compromissos assumidos, principalmente renúncia, mas geralmente as pessoas detestam horário marcado. Agora, imagine sair do conforto de sua casa no domingo cedo para ir
até uma igreja cultuar a Deus, ouvir o pastor e seus estudos, os hinos antigos e todas as outras coisas. A fórmula do crescimento é exercitar o conhecimento e a obediência à verdade, como ele nos ensina nos versículos que lemos inicialmente. Quero citar alguns procedimentos essenciais para o amadurecimento espiritual, ao meu ver, de suma importância. São eles: meditar constantemente na palavra de Deus, orar sem cessar, jejuar quando possível, deixar o orgulho e perdoar, abandonar o medo, ouvir atentamente a voz do Senhor e tomar decisões conforme a orientação do Senhor. Pois a essência do Evangelho é ser reconciliado com o Senhor e permitir crescer em sua palavra, no seu conhecimento e no entendimento para discernir tudo o que é necessário fazer e realizar para atingir a estatura de uma vida espiritual abundante. Não esqueça, todos aqueles que realmente entregaram a sua vida e partiram para este princípio e viveram estes princípios, foram completamente transformados. Não esqueça, Paulo, ele tinha muito conhecimento. Ele sabia, tinha sido instruído, ele sabia o que era e o que podia e o que não podia fazer. Mas, quando teve um encontro com Jesus, ele foi completamente transformado e aceitou este crescimento espiritual. Portanto, não fique preso nas coisas que você já sabe, naquilo que você já aprendeu, naquilo que você acha que é a verdade. Mas antes, permita que o Espírito Santo de Deus transforme o seu espírito, transforme a sua, ou melhor, renove a sua mente, transforme todo o seu ser e você assuma aquilo que realmente é no Evangelho, que é em Cristo, e deixe o Espírito Santo de Deus fazer você partir deste lugar aonde está muito tempo parado e começar a crescer naquilo que o Senhor ele tem preparado para você. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos, Pai, por mais este dia. Obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu amor. E conforme o Senhor tem nos dito e tem nos ensinado hoje, Pai, que possamos crescer espiritualmente e não ficar, Senhor, presos naquilo ou naquela toda bagagem que nós recebemos ou toda a informação que recebemos durante todos estes anos. Mas antes, que possamos enxergar quem realmente o Senhor é, o que nós temos que fazer e qual, Pai, é esta essência que nós não podemos abrir mão. Pois muitas vezes vem, Senhor querido, as lutas, as circunstâncias, os problemas, os processos, e por várias e várias vezes o Senhor tem nos mostrado, Pai, e tem feito pessoas passarem pela mesma coisa e elas não abrem os olhos para enxergar que precisam ser transformadas por Ti. Porque todas as vezes que passamos pela mesma coisa, significa que as primeiras, quando nós passamos, nós não fomos aprovados. Então, Pai, todo o processo é necessário para nós sermos, sim, Pai, nós sermos, ó Senhor, experimentados em Ti e aprovados para poder viver esta próxima fase, este próximo nível, este próximo entendimento e crescermos cada dia mais em Ti. Crescermos na Tua sabedoria, no Teu entendimento, no Teu conhecimento, na destreza, Senhor, e principalmente, Senhor, no discernir tudo aquilo que nós temos que fazer, como nós temos que falar, todos os nossos pensamentos, para que a Sua glória, o Seu poder e a Sua graça sejam, Pai, manifestos em nós. Desde já quebra, Senhor querido, todo laço, todo encantamento, tudo aquilo que o inimigo tem tentado contra a vida, Senhor querido, dos Teus filhos, lança por terra agora em nome de Jesus, para que haja um entendimento agora, Pai, e que haja um despertar, que os olhos sejam abertos, os tampões dos ouvidos sejam retirados, e haja agora, Senhor, a ministração da sua unção do Seu poder, esta unção que quebra, despedaça e desfaz todo o jugo, Senhor. Em nome de Jesus, que a Sua presença seja real e que a Sua graça seja manifesta. Pai, muito obrigado por este dia.
Pai, que venha o seu reino. Que o Senhor nos livre de todo mal, nos livre de todo tipo de tentação e que não falte o pão na mesa, Senhor querido, dos teus filhos. E que a tua presença seja manifesta em tudo aquilo que nós fizermos em nome de Jesus. Consagramos tudo diante de ti. Pensamentos, atitudes, palavras, olhares, tudo que nós vamos ouvir, todos os nossos sentidos, para que o seu nome seja glorificado em tudo aquilo que fizermos. Muito obrigado, Pai. Assim nós oramos, agradecidos a ti, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, da Igreja Apostólica Caminho de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.